existe uma fundamentação teórica que orienta encaminhamentos para a formulação das explicações sobre os temas e nas quais a questão do tempo e da narrativa são fulcrais, são importantes. Então, esses são dois pressupostos que orientam o nosso trabalho, que nós defendemos, né? E daí, se eu vou falar em história, não é só estar atualizada em relação às novas pesquisas, às novas informações que chegam. Eu vou precisar disso também, né? Mas também os encaminhamentos em relação às questões teóricas na produção dessa história ensinada que está sendo produzida no currículo. Se eu vou falar em documentos, se eu vou estar operando com a temporalidade, eu, como historiadora, eu preciso estar sabendo como assim temporalidade em história. Do que eu estou falando quando eu falo de tempo, quando eu falo de documento, quando eu falo de sujeito histórico, quando eu falo de processo histórico. Eu preciso estar sabendo o que é isso, né, para organizar e pensar as explicações que eu vou desenvolver. Segue, né? Então, esse conhecimento histórico escolar é um híbrido cultural, né, onde se articulam referências culturais dos sujeitos envolvidos, tradições e fluxos de cientificidade. Aí estou falando da historiografia, né? Muitos autores questionam, têm levantado, problematizado, até que ponto, né, a presença da ciência coloniza saberes e expulsa, né, dessa produção saberes dos alunos, né, e o que gera exclusões, o que gera hierarquias e gera dificuldades de aprendizagem, de relacionamento. É uma questão para a gente pensar, né? Essa questão da ecologia de saberes, que é do Boaventura de Souza Santos, é importante para a gente entender, né, esse contexto onde, para você conseguir que um aluno aprenda e entenda o significado de um conceito, você precisa, né, dialogar com aquilo que ele sabe, né, para poder fazer essa ponte, essa mediação e a aprendizagem nova acontecer, né? A contribuição da disciplina História. Então, acho que essa, no fundo, é a pergunta aqui que a gente está fazendo hoje. Precisa ter História no currículo ou dá para a gente considerar a área de Ciências Humanas e dentro da área de Ciências Humanas a História está contemplada e resolvemos e superamos as dificuldades do currículo disciplinar, né? E aí, um ponto que eu acho importante, né, é a necessidade dos nossos alunos entenderem a posição histórica da vida social. Qual é a grande contribuição que a história traz na formação de um estudante do ensino médio, né? Por que ela está? E o ponto que a gente precisa entender é que, apesar de tudo, dessa tentativa dos anos 70, do século XX, a história tem se mantido nos currículos, né? Outras disciplinas saíram, né? A história, desde o século XIX, desde que o Pedro II foi criado, ela veio ficando e foi ficando e se expandiu. E estamos aqui brigando por ela, né? Então, uma das contribuições que eu defendo que a história traz já foi conhecer a história da nação, né? Saber, entender por que somos brasileiros e que somos, enfim, né? Mas hoje, né, essa questão ainda está em pauta, né? Mas, no meu ponto de vista, uma grande contribuição da história no currículo é o aluno entender, né, que o que a gente chama de desnaturalizar o social, né, que as coisas não são porque são pronto, né, que são construções históricas e que há permanências e mudanças, né, entender esse processo histórico social. Certo, né? Aqui, lembrar como é importante a questão da temporalidade, né, dentro desse fazer historiográfico e do ensino de história. A gente, né, é uma questão e que não lembrar a questão das datas, da localização temporal dos fatos, né, mas entender, né, que a história, né, que se produz de forma narrativa, na aula de história a narrativa está presente, né, e onde você vai ter um narrador que é o historiador, no caso do conhecimento histórico, na aula, em tese, o professor ou o aluno, quando ele produz as suas refigurações, né, recria, produz fatos, processa a partir das fontes, né, e que são, né, tentativas de atribuir sentidos aos processos objetos de análise, né. E sem esquecer, né, que esses processos se dão, né,
num contexto que é um contexto atual, né? E na aula de história isso é muito forte, né? Naquele contexto da aula, né? São pessoas do seu tempo, né? Do nosso tempo, que estão problematizando os fatos, que estão trazendo questões, que estão operando com conceitos disponíveis nesse momento para recriar situações do passado e buscar entender a produção desse conhecimento e dessa sociedade, né? Essa busca da compreensão e explicação, não sei se eu estou passando rápido, enfim, mas é toda uma discussão que a gente faz, né? Como esse processo de produção do conhecimento escolar na disciplina História, na escola, está acontecendo e onde a gente está operando, né, com questões da contemporaneidade, do tempo presente, de uma história do tempo presente que a gente opera. Certo, né? Então aí a gente tem trabalhado, passando isso rápido, né? A ideia do tempo presente como constituinte do pensamento histórico, que estão presentes na explicação e compreensão. Temos operado com o Riquet, as contribuições dele do círculo hermenêutico, né? Com a ideia de prefiguração, configuração, refiguração, não vou explicar aqui, estou passando rápido. A questão da intriga na narrativa, que seria ali a síntese de uma explicação, e entender que, como diz Riquet, só existe tempo pensado enquanto narrado. Por que eu estou trazendo isso aqui? Só para trazer assim, indícios para a gente pensar a complexidade de um fazer, né, de um professor com seus alunos no ensino da nossa disciplina História. Outras disciplinas têm as suas próprias questões, né? Seguindo, né? E nisso temos defendido o papel estratégico dos professores e seus saberes nessa instituição escolar que educa através da escola, da instrução, né? É uma especificidade que a gente tem. O nosso grupo de professores da UFRJ e outros colegas de outras universidades, reconhecendo a crise da escola atual, temos uma aposta nessa instituição que precisa ser reinventada, recriada, né? Aí, mais uma vez, essa tradição que a constituiu está em xeque, precisa ser revista, mas defendemos a escola pública como espaço fundamental para a construção de uma sociedade democrática. E isso é um ponto que a gente tem, né? E a pesquisa em lugar de fronteira, quer dizer, para fazer essa pesquisa a gente articula muitos saberes, certo? E aí, na nossa pesquisa, só finalizando, né, só para vocês terem uma ideia, né, qual é esse conhecimento escolar, como é que ele tem se configurado, quais as referências curriculares que têm sido utilizadas, como os professores mobilizam os saberes que dominam para produzir sentidos pelos alunos, como se constituem as narrativas elaboradas com a explicação dos fatos, a relação das narrativas e identificação. Eu trabalho com esse conceito de professor marcante, professores que os alunos não esquecem, que apaixonam, como operam com a temporalidade, como estabelecem relações entre tempo e narrativa. Bom, seguindo, né? Enfim, né, temos pensado também que isso são problemas nossos, que esses professores, ao serem entrevistados, falam de um conhecimento tácito, muitas vezes eles afirmam que não sabem dizer por que fazem o que fazem, porque explicam dessa forma e não de outra, né? Quer dizer, esse é um campo de investigação ainda com muita coisa a ser... tem dificuldade para desenvolver uma argumentação consistente para justificar opções, reproduzem lógicas aprendidas em seus tempos como estudantes, explicações que não incorporaram contribuições de pesquisas mais recentes e alguns parecem desconhecer estudos e pesquisas. Trago isso como problemas que a gente tem, né? Mas vamos ver se as soluções que esse projeto de lei traz resolvem isso aí, né? Então, temos investigado, e são questões que estão aparecendo. Por que eu trago isso aqui? Se eu estou defendendo o papel do professor como agente estratégico nesse processo de desfazer curricular do ensino da história, né, a gente precisa investir, né, mais ainda na formação desse professor para ele dar conta dessa tarefa tão complexa que é o ensino. Não é só dar uma aula pronta, numa apostila, num modelo, replica e que vai dar tudo certo para os seus alunos, certo? Né? As referências que eles citam, né, livro didático, exames vestibulares, de mais tempo atrás, o Enem, né?
e os documentos oficiais, e aí a pergunta, o Enem está constituindo uma nova tradição, né? O Enem que, né, foi criado a partir da necessidade de avaliação dos sistemas escolares, educacionais, passou a ser, né, o exame para viabilizar o acesso às instituições de ensino superior. Essa dimensão do Enem está ganhando muita importância, né? E agora ganhando mais importância quando ele passa a ser uma referência para a organização do currículo do ensino médio. Sério, né? Aí alguns pontos que eu trago nesse projeto de lei 6.840, né, perguntando se são inovações e até que ponto, né, a gente vai concordar com elas, aceitá-las ou não. Tem uma delas que propõe, né, o aumento da carga horária de 800 para 1.400 horas, o ensino médio passando a ser no horário completo, integral, né? E uma meta, né, não é isso, Paulo? Até 16, metade das escolas, não é isso? E depois chegando a universalizar. Currículo por áreas de estudo, que são as áreas do Enem, né? Linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Né? E aí já começa uma primeira questão para a gente problematizar. Né? Quer dizer, aqui é a proposta de eliminação do código disciplinar, do currículo por disciplinas escolares. Seria por essas áreas, né? Mas aí não está claro, pelo que eu li, como assim, né? Porque nós temos todo um contingente de professores formado na tradição disciplinar. Né? Nós todos fomos formados em licenciaturas por disciplina. História, geografia, português, matemática, física, não é isso? Quer dizer, quem está trabalhando hoje no mercado de trabalho tem essa formação. E assim, de um dia para o outro, como assim muda? E se a gente olhar nas provas do Enem, você vai claramente identificar dentro das ciências humanas e das outras, questões que são mais de filosofia, de sociologia, de geografia e de história. Você reconhece ali, quer dizer, essa área está constituída de uma forma aditiva, né? As tradições estão ali replicando de forma bem disfarçada as disciplinas, certo? Né? Aí vai ser mencionada a criação dessa base curricular nacional comum. Esse discurso já foi mais forte, agora não está tão forte, né? Eu tive uma reunião lá no MEC há um mês atrás, aí eles me disseram, não, essa história agora já deixaram de lado, não sei se deixaram de lado ou não. E aí a pergunta, por que a preocupação com uma base curricular nacional comum? Né? Nós tivemos essa orientação em relação aos currículos mínimos. Né? E aí aqui o Estado tem o seu currículo mínimo, tem, né, que está em vigor. E aí a ambiguidade desse mínimo, né? Ele é mínimo porque ele é o mínimo, esse mínimo é o máximo, ou esse mínimo é um mínimo que pode ser ampliado, né? Ele seria um mínimo que não pode ser menos do que isso. Todos os cidadãos precisariam conhecer esse mínimo, mas os professores podem ampliar. Ou esse mínimo é mínimo porque não basta saber isso, é aluno de escola pública, não precisa saber muito mais do que isso mesmo, é isso que se quer, enfim, é uma discussão aí também, né? E nessa base curricular nacional comum, por que isso? Né? Porque somos todos brasileiros, precisamos ter um conhecimento comum enquanto cidadãos, ou é porque a gente tem um Enem que é nacional, né, e que teria que estar baseado em conhecimentos comuns que permitem a todos os alunos do Rio de Janeiro, São Paulo, do Acre, de Roraima, do Mato Grosso fazerem a mesma prova. Né? Então, tem a ver com isso, claro, né? Mas aí a gente aprofundando a questão, né, o que vai estar, né, incluído nessa base curricular comum? Né? O que vai ser incluído, o que vai ser retirado, o que vai ser enfatizado? Né? Isso é uma questão extremamente complexa e, vamos pensar bem, extremamente perigosa também, né? Dependendo porque esse currículo não estava pronto, serão pessoas que vão ser reunidas, chamadas, convocadas para elaborar esse currículo. Né? E aí, dependendo de quem faz, né, vamos ter seleções, omissões, negações, né? E, né, caminhos variados. E faz sentido hoje, no século XXI, a gente falar da obrigatoriedade de um currículo
igual para todos os estudantes, ser aplicado da mesma forma para o que vai cair no Enem, né? Ou se a gente está considerando o que eu falei antes, de um fazer curricular, que é contingencial, não faz mal ter um currículo nacional, porque na prática os professores vão interpretar, vamos ter apropriações diferenciadas, né? Isso tudo está em jogo, né? Mas não podemos esquecer que temos lá um instrumento no controle da saída, que é o Enem, né? Que está, de alguma maneira, pautando tudo que vai ser realizado, né? É uma discussão importante, né? No que está proposto, né? E aí agora é que eu quero chamar mais atenção, né? Está lá, língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural, filosofia, sociologia, realidade social e política, língua estrangeira moderna. Aí, aumentou. Por que está filosofia e sociologia? Né? Que tem lei específica que torna obrigatório, lembram disso? O ensino da sociologia e da filosofia. Então não dá para não colocar filosofia e sociologia. Para a história não tem uma lei específica. A LDB fala o quê? Estudo da realidade social, considerando a participação dos diferentes sujeitos, né? E metodologias de ensino que evidenciam a contextualização, a transversalidade e a interdisciplinaridade. Então eu quero chamar a atenção a essa realidade social e política, né? O que se entende por essa realidade, e aí quem for formular essa base nacional comum, o que vai colocar ali, né? A questão da contextualização, transversalidade e interdisciplinaridade, principalmente a interdisciplinaridade. Aí segue o outro próximo. E aí eles propõem alguns temas transversais que eu quero chamar a atenção, quer dizer, essa interdisciplinaridade vai considerar esses temas, na prevenção do uso de drogas, educação ambiental, o trânsito sexual, ética na política, Constituição Federal, exercício da cidadania, Código da Defesa do Consumidor, cultura da paz, empreendedorismo, né? Todas questões muito importantes, são atuais, né? Que estão na realidade social, né? Mas aí eu estava pensando nisso, vendo isso, temas transversais que permitem, de alguma maneira, possibilitam a integração e a constituição da área, né? Serão esses os nossos conteúdos da história? É isso que eu me pergunto, né? Até que ponto, né? Como eles serão abordados, né? E até que ponto eles vão prevalecer nessa organização de um currículo, e aí isso me preocupou bastante, onde está a história, né? Eu posso abordar essas questões historicamente. Eu não estou dizendo onde está a história, porque eu estou lá pensando na versão antropocêntrica, da biografia da nação, de estudar a história das civilizações, né? Não é isso, mas aonde está a história, né? Se esses temas, vejam bem, a área de ciências humanas, aí se fala do estudo da realidade social, e aí se chama atenção para esses temas transversais que lembram a organização dos PCNs de 97, né? Que já tinha os temas transversais, alguns eram esses, aqui tem outros, né? Eu acho que a gente pode fazer um trabalho em história com esses temas, pode, né? Mas a gente tem que ver até que ponto isso, aí é aquilo que eu defendi antes, como discutir a posição histórica da vida social, né? Eu vou abordar essas temáticas por aí, e também não existem outras questões históricas que são muito importantes, né? A constituição dessa sociedade, né? Como ela se transforma, né? A questão da colonização, da descolonização, do seu desenvolvimento, do seu não desenvolvimento, das desigualdades que existem, o que é ser brasileiro, o que é cidadania hoje. Então, a impressão, né, que eu acho que essa SPL aponta, né, é uma diluição da história, né, e muito mais uma proposta assim, de formação ética, de formação na atualidade, para inserção na vida social hoje. O que eu botei aqui? Seguimos, né? O Enem, sendo componente curricular obrigatório, né, nas 4 áreas de conhecimento, né,
quer dizer, pautando essa organização desse currículo. Né? Ele vira componente porque ele passa a ser a prova que vai dar a validade, né, da conclusão do ensino médio. E aí vem essa proposta, né, que os currículos de formação docente sejam organizados a partir das áreas do Enem. Né? E eles estão querendo fazer isso até 16, ou seja, daqui a 2 anos. Né? A gente está. É ano que vem, né? Muito possível isso, né? Realmente isso vai acontecer de fato. Né? Na pertinência Mas vocês vejam que é um projeto muito ambicioso, porque não há nenhuma ingenuidade aqui, porque para uma reforma desse tipo acontecer, os professores têm que estar, né, formados para poder trabalhar isso. Né? E, então já tem, o Paulo até já divulgou na lista, né, do GT, esse documento da reforma das licenciaturas, criando as licenciaturas por áreas, né, e aí o que se faz com a história. Então, é isso que eu trago assim, como questão, é a inovação, nós estamos aqui tendo, né? Nós já temos um currículo mínimo, né? E aí agora essa proposta de uma base curricular nacional comum, né? Que poderá ser ampliada para os estados e municípios, dos sistemas, isso é uma questão. Estamos aí replicando a ideia do que a gente pode chamar de currículo avaliado. Currículo avaliado é que ele é pautado pela avaliação, né? Então, as avaliações vejam bem, a avaliação institucional, ela é para ser feita de forma diagnóstica, para levantar problemas e ver ações de formação para melhoria do sistema. Aí ela vira um sistema para pautar o que é ensinado, porque aí o professor, ele recebe gratificações, ele recebe estímulos pelo resultado dos alunos nessas provas, então ele vai querer que o aluno saia bem, e aí ele é induzido a ficar condicionado, né, a ensinar o que está nessas avaliações, o que o Stephen Ball chama de performatividade, quer dizer, a sua performance, a sua atuação é pautada por essas avaliações e prêmios. Né? E a questão das demandas de diferença que estão aí na sociedade, como é que você vai lidar, né, com todas essas questões das diferenças raciais, étnicas, de gênero, que estão hoje presentes, elas vão ser, né, uniformizadas, homogeneizadas. Essa discussão da responsabilização do professor continua, né? Está até enfatizada. A questão do controle, né, reafirmada também. E a questão da crítica, onde fica a crítica, né? Por aqueles temas, né? A questão da crítica, do ensino crítico, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar dessa nova proposta, né, de lei da escola sem partido, que é absolutamente, não é nossa preocupação, não, é assustadora, né? Porque proíbe, né, a discussão ideológica, né, nas aulas, né? E os alunos podendo denunciar os professores. Né? Isso é assustador. Né? Isso é fascismo. Né? Uma prática fascista que se quer, quer dizer, então, as coisas articuladas, a gente pensando juntos, são muito preocupantes, assustadoras mesmo. Né? E até que ponto você tem inovações, eu vejo aí o aprofundamento, né, de um processo que está em curso, né, e que estaria ainda mais arraigado, né, inclusive com a mudança nas formações de professores. Então, aquilo que eu falei no início, se a gente entende que para ensinar, a gente está investindo nessa compreensão desses processos, na formação de um professor, que precisa um curso de licenciatura, onde ele articule o conhecimento da teoria da história, da historiografia, para entender essa produção curricular do ensino, aí se propõe uma coisa que esvazia, né, a dimensão crítica, né, a sensação que me deu é que a história evaporou nesse currículo, né, ou pode evaporar, né, pode ter gente que vai dizer, não, mas você pode, ninguém disse que não pode abordar os conhecimentos históricos, né? Mas, né, o risco está aí, né? E como é que isso vem no Enem?
Eu tinha trazido um exemplo, mas eu não vou, eu até usei o... Enfim, mas eu acho que é melhor, senão não vai ficar muito tempo, é melhor o Paulo... O que vocês acham para falar? Eu acho que é melhor passar. Que horas são? Falei quanto tempo? 40? Então eu vou parar. Então você pode encerrar. Mas é isso, então agora vamos ver o Paulo.